Estamos aqui no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Crefito 2, Estado do Rio de Janeiro, recebendo os autores da novela do projeto Elas por Elas, que foi ao ar na Rede Globo. Tereza Falcão e Alessandro Marçom, que produziram e retrataram a presença de um fisioterapeuta na pessoa da atriz Karim, em que ela interpretou a doutora Carol, uma neurocientista e fisioterapeuta, na novela. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Prazer. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Imenso. A gente teve, na novela, a gente gostaria de entender como foi pensado essa questão desse papel de um fisioterapeuta, uma neurocientista, ali na novela, acompanhando um paciente. Como foi esse pré-pensamento, não sei se eu posso falar dessa forma, a inserção desse personagem? A Carol era uma cientista. Quando a gente incorporou o personagem do Luciano Malman, que é um cadeirante, a gente entendeu que a gente poderia fazer um trabalho nesse sentido, de trazer essa dimensão da fisioterapia e da neuroreabilitação para a Carol, para que a gente pudesse explorar esse tema, já que a gente tinha esse personagem do Luciano. Então, ela surge daí. Bacana. E tem os grandes desafios, né, ali. Nós, enquanto conselho, eu, enquanto fisioterapeuta e os nossos colegas aqui também, a gente ficou encantado pela riqueza dos detalhes. Como funcionou isso, né? A assertividade ali do processo de recuperação é interpretado ali pelo Matheus Solano, né, no papel do personagem Luciano, todo esse processo de recuperação que ele tem algumas etapas. Como funciona essa busca de informações para que se retrate de forma tão assertiva? A gente tem por trás, né, do trabalho dos autores, a gente tem uma equipe muito boa de colaboradores e nesse caso a gente tem uma pesquisadora, que foi a Leusa Araújo, que ela realmente teve um trabalho exemplar. Porque quando a gente está fazendo uma novela, a gente tem vários temas para tratar, né? E a cada capítulo a gente trata, às vezes está falando, tem uma questão médica, uma questão jurídica, tem tudo no capítulo, né? Então a gente precisa dessa equipe para nos auxiliar. E a Leusa, o pesquisador, geralmente ele faz esse trabalho de campo, de entrevistar profissionais, e aí faz um resumo para a gente do que a gente pode usar, para a gente não falar nenhuma bobagem, porque é muito fácil a gente falar, a gente está falando de coisas que a gente não conhece, né? Então esse trabalho da pesquisa, nesse caso, foi fundamental. E a Leusa fez um trabalho realmente excelente. Ela conversou com muitos profissionais, foi atrás de centros de estudo avançados, um no Nordeste, né? Isso, no Recife, um outro em Campinas, na Unicamp. Ela sempre falava, então a cada cena que a gente ia escrever, a gente mandava a escaleta para ela, que a escaleta é a pré-cena, o que vai acontecer naquela cena. E ela já acionava os profissionais da área e falava, olha, para essa cena acontecer assim, do jeito que vocês querem, o caminho é esse. Então a gente era muito bem municiado por informações da Leusa, que conversava com profissionais. E além dessas informações que ela buscava para a gente, a partir do que a gente já tinha feito, ela trazia novas informações que nos davam também a possibilidade de fazer novas cenas, algumas complicações, então desenvolver mais a trama. Então a gente tem, acho que na novela a gente tem dois momentos muito fortes, alguns momentos fortes com relação a isso, porque a gente tem o personagem o Carlinhos, que é o personagem do Luciano Malman, que é um ator cadeirante, ele era cadeirante. A gente tem um segundo momento quando a Maria da Penha, que era a mãe do Mário Fofoca, ela tem um derrame, então novamente a personagem da Carol entra em ação ali de uma forma mais explícita, e o Jonas, que era o Matheus Solano, que ele fica paraplégico durante... porque ele tem esse acidente do tiro. Então, assim, a gente procurou trazer a fisioterapia em momentos, em questões diferentes,
a reabilitação de uma pessoa, como a Érica também, que ela é atropelada e ela fica um tempo em coma e ela perde o movimento da mão. E aí que a gente pudesse mostrar o exoesqueleto, de mão, enfim, que a gente pudesse trazer todas essas ferramentas da físio, né? Então é um trabalho de mão dupla muito interessante. E a gente ambientou esse trabalho da Carol na universidade. Então, além de ser uma fisioterapeuta, ela era uma pesquisadora premiada, tinha um trabalho científico interessante, estava publicando, né, livros sobre o tema, tinha sido premiada, dava aulas. Então a gente procurou com esse personagem retratar todo o universo da profissão, assim, várias possibilidades de um fisioterapeuta. É muito bacana, porque acho que essa riqueza de detalhes é que foi tão encantador para os nossos profissionais e para os pacientes. Porque a fisioterapia, assim como a terapia ocupacional, dentro da área da saúde são ciências, né? E essa preocupação de vocês trazerem e apresentar para a população através da novela, né, as novas tecnologias, o exoesqueleto, para a gente foi muito importante. E o cuidado, né, para respeitar todos os processos, como por exemplo do papel do Jonas, interpretado pelo Matheus Solano, em que ele tem um processo. Ninguém, quando perde os movimentos, ele sofreu um atentado na novela, tomou um tiro, né, que é um problema de segurança pública, é uma realidade da nossa sociedade hoje, e ele perde os movimentos, e como ele vai recuperar esses movimentos? Então, ninguém sai de nada, de nenhum movimento, né, do zero para andar. E aí, a doutora Carol, essa fisioterapeuta e cientista, ela vem passando ali todos esses processos, né, as adaptações, respeitando a neuroevolução dos movimentos, muito bem assessorado pela equipe de vocês, como vocês trouxeram. E aí o paciente, né, a população, enxerga, caramba, eu passei por isso, olha que legal. É possível uma recuperação. Possível, né? E isso foi muito legal. E aí agora uma pergunta, teve uma curiosidade, né? Teve alguma cena que vocês pensaram em gravar e não foi ao ar por algum motivo? Então, teve a questão que a gente gostaria que o Carlinhos, o Luciano Malma, que era cadeirante, usasse o exoesqueleto. Mas ele um equipamento que você precisa fazer uma preparação para isso. E esse tempo não houve, porque a gente estava gravando alucinadamente. Então ele não pôde se preparar a tempo de fazer, então a gente não pôde produzir a cena. Que acho que também teria que ser fora do Rio. Era fora do Rio, ainda por cima. Ter um deslocamento. Era em São Paulo, né? Não lembro onde era essa gravação. Então, várias coisas alheias à nossa vontade, mas que numa produção diária, como uma novela, que você tem que ter uma produção de um capítulo por dia, uma viagem, por exemplo, quebra totalmente o planejamento. Né? Isso é muito legal, a gente está falando aqui, vocês estarem trazendo, para que os pacientes, as pessoas, não enxerguem que, eu vou entrar num exoesqueleto e vou sair andando, né? Não é bem assim. A gente mesmo achava, né? A pessoa só entrando e sai andando. Não é bem assim, tem todo um gasto energético, uma estrutura muscular, uma força, um reconhecimento do gestual, do movimento, para ele poder utilizar. E até eu lembro que alguém falou, não sei se foi a Flávia, que foi fantástico, essa coisa de ficar em pé de novo, que o seu corpo tem que reaprender aquilo, né? A respiração, porque é tudo muito diferente. Muda toda a questão fisiológica, né? A pressão arterial, ela vai se comportar de forma diferente, o gasto energético. Eu lembro bem dessa reportagem que ao final ela falou: eu estou exausta. Parece que eu corri uma maratona. Gente, como é difícil. A sensação é maravilhosa, né? Mas como é diferente. Eu imagino que seja uma sensação, ao mesmo tempo maravilhosa, muito forte emocionalmente, né? Por isso que o Ale falou, a pessoa está não sei quantos anos sentada, ela vê o mundo, de repente ela levanta. Literalmente muda o seu ponto de vista, né? Fala da personagem, a doutora Carol exaltava a fisioterapia e a sua capacidade de mudar vidas. Isso teve um grande impacto entre os profissionais. Como foi
Como vocês percebem o papel da dramaturgia em mudar a percepção geral da população sobre a importância das diferentes profissões da saúde? A gente estava conversando um pouco sobre isso, né, com você agora. A gente sempre teve uma alegria imensa de poder fazer uma novela, pelo fato de você poder falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas te ouvirem, as pessoas interagirem com aquilo de alguma forma. E no caso de uma novela, você está falando minimamente com 10 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, trazer a informação correta e através dessa emoção, dessa situação correta, você emocionar as pessoas também é o nosso papel. Então não é só a gente informar, mas emocionar através daquilo, porque a identificação vai muito mais fácil. Você consegue alcançar essa percepção da pessoa, do público, de uma forma muito mais fácil quando você os emociona. Eu acho que nesse caso, a informação ela tem que estar inserida na história da personagem e tem esse fator emocional. Então, quando a Carol fazia esse discurso, falava sobre a profissão, a vida dela era o trabalho. Para aquela personagem, o trabalho dela, o que ela fazia, o que ela queria fazer, era o objetivo de vida dela, a grande paixão da vida dela, né? E era uma personagem que tinha esse conflito. Ela deixou a vida pessoal de lado para se dedicar à ciência, ao trabalho dela. E o reencontro com as amigas fez com que ela pensasse, não é só isso, a vida não é só isso, né? É isso também. Então, quando ela faz esse discurso, a gente tem esse fator emocional, né? Está inserido na dramaturgia e na história. Por isso que emociona, eu acho. Porque se você simplesmente colocar uma fala de uma palestra, não é a mesma coisa, porque você não conhece aquela pessoa. Quando você conhece a pessoa, tudo que ela fala ganha uma outra dimensão. E a Carol, ela era uma personagem que ela tinha uma dificuldade de relacionamento. Eu tenho experiências com fisioterapeutas na minha vida. Da minha mãe, da minha tia, que era uma mulher demenciada, da minha mãe, que ficou uma mulher, infelizmente, no final da vida obesa, então era tudo muito difícil. A fisioterapeuta que cuidou delas foi uma pessoa fundamental para manter não só a saúde física, mas também a mental. Então, eu precisei de fisioterapeuta 2 vezes durante um bom tempo, e aquela pessoa que me acompanhou foi muito importante para mim. São profissionais, no momento que eles te tocam mesmo, fisicamente, eles mexem com o seu corpo, eles estão mexendo com a sua mente e com o seu coração. Então, ela fazer esse discurso tão afetivo, eu acho que tem muito a ver com o contato, com o trabalho humano mesmo, entre o paciente e o profissional da área de saúde. Olha, assim, ouvindo isso de vocês, eu pude perceber o brilho nos olhos de vocês. E acredito até que o meu também brilhou, porque hoje a gente conversando aqui me remeteu a alguns momentos da minha vida em que eu passei por esses momentos retratados ali, aquele processo de recuperação. Nossa, eu nunca fiz isso. O que parece pra gente, que está no cotidiano tão pouco, mas pro paciente, há quanto tempo ele não senta, há quanto tempo ele não fica de pé, e aí o sorriso da família pelaquela vitória, isso é fantástico, né? De fato. Tem que ter paixão, né? O profissional tem que exercer esse ofício com paixão. E o cara conseguir pegar um garfo de novo e cortar um bife, pra gente que faz isso todo dia não é nada. Mas pra pessoa que não consegue fazer, ela ter essa recuperação é algo grandioso, assim, é algo que vai mudar a vida dela, né? E o profissional tem que estar junto com isso. E eu acho que isso a gente mostrou muito na época do Jonas, né? Quando ele começa a se recuperar, quanto era importante ele simplesmente levantar um pouco o pé, levantar um pouco a perna, né? São movimentos que ele fala, né? Tem um momento que ele fala, parece tão simples, mas não é. Não é, na hora que você precisa reabilitação. Isso faz uma diferença, né? Como o Alessandro falou, cortar o bife, a terapia ocupacional é uma profissão tão riquíssima e ela está nos detalhes da nossa vida, né?
que é utilizar esses utensílios na hora de se alimentar, vestir uma roupa, que a gente chama de atividades de vida diária, ou as atividades instrumentais de vida diária, pegar um telefone, vestir uma roupa, pentear o cabelo, né? Se olhar no espelho e pentear o cabelo, que a gente faz no automático. E não dá nenhum valor, porque porque você não pensa para fazer aquilo. Isso já vai no automatismo, né? Muito legal. Bom, vocês até já falaram aqui, e trazer isso novamente, acho que para a gente marcar que ele está chegando na fase final aqui do nosso bate-papo. O Crefito 2, ele acredita no poder da arte e da cultura, e como veículos transformadores, não só de uma vida, mas de toda a sociedade. E para vocês, como autores, como vocês veem a contribuição das novelas, filmes, peças para a valorização da fisioterapia e da terapia ocupacional, assim como de outras profissões? Na Acho que a vida da nossa. fisioterapia, ela é naturalmente uma profissão que está muito propensa a resolver conflitos e dramas, né? Fazer alguém se recuperar é um conflito dramático, é um plot muito clássico, né? Alguém que sabia fazer alguma coisa, sabia andar, sofre um acidente. Isso é um drama na vida de muita gente. Então, esse profissional, ele oferece muitas possibilidades dramáticas, vamos dizer assim, né? E a gente, como autor, a gente às vezes tem que ser mal, né? A gente fala, não, a gente não quer que esse personagem ande imediatamente, a gente quer que ele demore, que ele aprenda, que ele tenha esse processo. Porque, principalmente quando você faz uma novela que são muitos capítulos, você tem que ir pelo caminho mais longo, né? Se você vai fazer uma série de 6 episódios, ok, ele sofre um acidente, corta, ele já está andando, a gente não vê o processo. Na novela, o bacana da novela, eu acho, é essa possibilidade de ver o processo. Então, eu acho que a profissão do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, ela é uma profissão que se presta muito a ser retratada na dramaturgia, pelas próprias características da profissão. E não só com a ideia da cura, né? Que a pessoa, eu deixei de andar, eu fui acidente com Era Jonas e vou acabar andando. Mas às vezes isso não acontece por uma limitação, porque o evento é maior do que a sua vontade da cura, né? Então, como é que você adapta a sua vida a partir daquilo? Então, a fisioterapia também traz isso, né? Que também é um outro estágio do conflito, é outro estágio da dramaturgia, outro estágio do como é que você convive com a sua nova condição. No passado nós falaríamos de limitação, hoje não. A gente sabe que é uma nova condição de vida. A gente passa isso no dia a dia para os nossos pacientes, né? Não se prende naquilo que você não está conseguindo fazer. Mas vamos olhar para trás e vamos enxergar o que a gente já conseguiu. E a partir desse cenário hoje, o que eu posso fazer? E aí a gente tira o foco do problema, da doença, da dificuldade e passa a ter um outro prisma, um outro olhar para essa nova condição de vida, né? Como a Teresa mesmo falou, né? A novela ela atinge um público muito amplo e dentro desse público de 10, 15, 20, 30 milhões de pessoas com que a gente fala diariamente, existem pessoas em várias condições. Tem pessoas que sofreram acidentes, que vão se recuperar, tem pessoas que não vão se recuperar, tem pessoas que perderam a visão, e faz parte da vida de todo mundo, né? Então, essa abordagem tem que ser muito responsável, eu acho, porque você tem que mostrar para as pessoas várias facetas da realidade, né? Eu acho que esse é um desafio. Porque durante muito tempo era isso, assim, o acidente funcionava meio como castigo, né? Você é de porém, né? Ele fura os olhos, fica cego e é a grande punição dele. Hoje a gente tenta retratar isso de uma outra maneira, né? A limitação, o acidente não é necessariamente um castigo, é uma nova realidade. E para a gente finalizar, vocês gostariam de deixar algum recado para os profissionais fisioterapeutas que foram representados pela doutora Carol e para os terapeutas ocupacionais também,
A gente até conversando aqui, a gente falou de muitas ações que são realizadas por esse profissional, que é de responsabilidade dele. A gente só tem que agradecer, né? A gente fica muito feliz por ter conseguido retratar essa profissional de uma maneira realista, de uma maneira positiva, que tenha agradado aos profissionais reais, né? Os verdadeiros profissionais. E fazendo essa novela, uma das coisas que a gente viu foi a importância desse trabalho e a grandiosidade do trabalho de fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, da importância que tem isso em muitas vidas. Assim. Então acho que a gente tem que agradecer ao empenho de vocês. É uma profissão muito bonita. É isso, agradecimento. Eu mesmo já agradeci aqui um pouco quando falei dos profissionais com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Então, poder levar adiante tudo isso foi muito importante para a gente. A gente agradece e a gente espera que esse trabalho continue sendo mais visto e mais reconhecido, essa interação profissional-paciente, que ela é fundamental na recuperação, no processo, na reabilitação. Acho que a gente poder ter falado de reabilitação foi uma coisa muito importante e que é isso que a fisioterapia faz. A gente, aqui no Crefito 2, representando o universo de profissionais fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais do estado do Rio de Janeiro, representando todos os pacientes e seus familiares, a gente se sente honrado em poder hoje receber vocês aqui, que através da novela Elas por Elas nos homenageou, realizar esse pequeno e singelo agradecimento, mas de coração, tá? Entendam como vocês é que homenagearam os fisioterapeutas nesse projeto de vocês. E hoje aqui a gente agradece muito, tá? E deixamos de portas abertas, porque vocês precisarem, tanto para a fisioterapia como para a terapia ocupacional, que é um universo imenso da ciência, para continuar contribuindo com vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado.